Galera, saiu o episódio 1 do anime de Nier Automata. Eu vou ser sincero em dizer que eu nunca joguei o jogo pra começar esse vídeo, mas esse é um anime que eu tava com uma expectativa muito alta só pelo visual da personagem principal, que já me comprou e já me puxou logo de cara. Esse visual dela com essa venda no olho, enfim, esse cabelo, toda a roupa dela, eu pensei, caraca, tá maneiro o negócio, vamos ver qual é que é, né? Inclusive, alguns de vocês até devem ter ouvido falar até pela primeira vez da 2B, que é a personagem principal aqui, né, desse anime, por causa da polêmica que teve no Anime Friends no ano passado, no ano de 2022, né? Não vou entrar o vídeo não é pra falar sobre essa treta, tá? Viralizou pra caraca na comunidade otaku, mas hoje a gente tá aqui pra falar do anime, a gente vai entender quem é essa personagem, por que ela usa essa venda nos próprios olhos, por que ela tem esse nome e se o anime realmente vale a sua atenção ou não. Lembrando que praticamente todo dia aqui tem vídeo sobre animes e mangás, então se eu fosse você eu aproveitava para conferir a sua inscrição aqui no canal e se o sininho também tá ativado para não perder os próximos vídeos, quem sabe eu não faça outros vídeos dessa temporada também, eu deixo sempre a opção de vocês sugerirem nos comentários, mas vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é que esse é um anime baseado num jogo de 2017, e aqui é onde já começam as comparações e o medo, principalmente o medo de quem é fã da franquia, da adaptação não corresponder às expectativas. E eu sei que a gente tá acostumado a ver animes usando como base, como material de base, as suas versões em mangá, e talvez isso passe a ideia de que adaptar um mangá para anime seja talvez mais fácil do que um jogo para anime, ou que tenha mais chance de uma adaptação como essa dar certo. Mas eu não tenho tanta certeza, galera, considerando que um jogo também é uma mídia audiovisual, assim como uma animação. Então eu acho que é um caminho até mais fácil, pelo menos na teoria, quando a gente vai pensar numa adaptação. Você tem uma mídia audiovisual sendo adaptada para também uma mídia audiovisual, enquanto se a gente pegar como base um mangá, por exemplo, já é uma mídia um pouco diferente. E pelo que eu pude ver do primeiro episódio e comparando com o trailer do jogo, tem várias cenas durante o episódio que são literalmente idênticas ao jogo, começando pela narração da personagem principal no começo do episódio, que usa literalmente as mesmas frases que a personagem usa também no trailer do jogo. A gente tem durante o episódio uma outra cena dela lutando com espada, né? Quando ela começa a lutar com espada, a gente vê uma cena dela de lado, um frame, exatamente isso, um frame dela de lado, onde ela aponta a espada literalmente pra câmera, né? Na nossa posição, e a gente vê a ponta da espada quase que na nossa cara. Também uma outra cena dela furando o olho do robô gigante lá, feito de um monte de compilado de guindaste. É literalmente também outra cena que também aparece no trailer do jogo. E um outro frame de exemplo para ilustrar aqui, que é quando a saia dela acaba levantando durante o combate, né? Não é um negócio que vai instigar você a nada, no máximo a sua curiosidade de pausar o episódio de tão rápido que foi, mas é algo que também teve no jogo e eles acabaram, né, por questão de não, vamos fazer igual ao que tá no jogo, né, e aí aproveitar para fazer isso com a desculpa de que tava no jogo, mas é um negócio que passa tão rápido que nem tem o que, só se você realmente for pausar o episódio para conseguir apreciar. Só que uma pergunta que a gente tem que se fazer é até que ponto o anime ele vai ser uma cópia da história do jogo, até porque a gente precisa de algum nível de imprevisibilidade nessa história. E é aí que tá, o jogo tem nada menos do que 27 finais alternativos diferentes, dependendo do tipo de decisão que você toma ao longo do jogo, pelo que eu entendi. Mas isso já abre uma margem muito grande pro anime ele poder escolher qualquer um desses finais alternativos que ele quiser seguir. Isso se, né, no caso, essa primeira temporada conseguir chegar até o final da história do jogo, que, bom, eu não sei se isso vai acontecer, mas é um caminho que eles podem seguir para deixar a coisa um pouco mais imprevisível, ou eles também podem, né, pegar e compilar o próprio final deles, né, criar o próprio final deles, seja unindo alguns finais alternativos diferentes e fazendo uma mescla, enfim, no fim das contas também tem a possibilidade deles criarem um final próprio deles. Esse é um anime que está sendo produzido pela A1 Pictures, que esse ano também que também no caso está produzindo e vai lançar o anime de Solo Leveling, que está sendo muito esperado, e anos atrás também produziu e lançou o anime de 86, onde nesse anime, né, os personagens eles também são inseridos num cenário de guerra, nesse caso contra máquinas de um império inimigo. E o país pelo qual eles são forçados a lutar vendem para o seu público, para a nação, a ideia de que eles usam máquinas não
tripuladas, o que não passa de uma mentira, já que na verdade essas máquinas são tripuladas pelos chamados 86ers, que dão a vida em batalha sem sequer serem reconhecidos pelo seu próprio país e pelo seu povo, e só são usados como bucha pelo governo. Premissa muito interessante. Eu assisti os primeiros episódios, pareceu bem promissor, a galera elogiou bastante, então depois, se vocês quiserem, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada se esse tipo de anime te interessar. E também produziram um anime de Darling in the Franxx. Esse então aí não tem nem o que falar, foi sucesso no ano de 2018 ou 2019, se eu não me engano, né? Onde os personagens humanos, nesse caso são personagens humanos, precisam entrar em robôs gigantes para enfrentar uma ameaça também alienígena, né? Ou seja, a gente tem aqui animes com, pelo menos esses dois últimos, com cenário futurista, onde existe uma guerra com maquinário pesado, seja a favor ou contra eles, e que pertencem aos gêneros de ação e fantasia sci-fi. Então é um estúdio que já teve alguma experiência em produzir esse tipo de anime. Agora, sobre o que se trata a história. Vamos lá, galera. Basicamente, a história se passa no ano de 5.000, ia falar 500, 5.012. Sim, esse é o ano onde a história se passa, onde aconteceu uma invasão alienígena que trouxeram suas criações, que são formas de vida mecânicas, que são os robôs que a 2B precisa enfrentar ao longo dos episódios, né? E que levou a humanidade à beira da extinção. Já os sobreviventes humanos se refugiaram na Lua para organizar um contra-ataque usando soldados androides para recuperar a Terra dos alienígenas, e dessa forma são criados então os robôs que a gente conhece, como por exemplo a protagonista 2B e o seu parceiro 9S, que são enviados para a Terra e basicamente trabalham juntos ao longo do primeiro episódio e acredito que ao redor dos próximos episódios também. E é justamente no ponto onde a 2B vai para a Terra e se reúne com o seu parceiro que a gente começa a história. Inclusive falando sobre a primeira cena do episódio, que começa com uma narração da personagem principal, como eu falei pra vocês, mas que assim que eu ouvi a voz da personagem, eu vi, galera, eu pude perceber que era exatamente a mesma voz da Mikasa. A Mikasa, sim, personagem lá do anime de Shingeki no Kyojin. Ou seja, é um arquétipo muito parecido de personagem, né? A gente tem um arquétipo aqui da personagem feminina que é basicamente uma máquina de combate. Sobre a animação desse anime é aí que o negócio começa a ficar meio esquisito, né? A gente começa o anime, né, já com uma cena de abertura que é uma batalha aérea, feita quase toda em CGI, já que a 2B usa uma espécie de nave meio Transformers, né, que ela consegue transformar a nave, enfim, para poder voar. E toda essa primeira cena de ação eu senti que... tava aquilo, né? Tava aquilo. Passa de ano, mas o professor ele teve que dar uma ajudinha ali. Eu acho que é a melhor analogia que eu poderia fazer aqui. Mas depois a gente também tem cena da 2B lutando com a sua espada, e é aí que a gente tem uma cena de ação mais 2D, né? E é aí que realmente o episódio ele brilha em mostrar um pouco mais da sua capacidade, né? Aí que o estúdio realmente ele mostra a sua capacidade real de animação, e a coisa ela fica realmente um pouco melhor. Nada muito estupendo, mas fica realmente melhor do que a animação 3D que a gente vê no começo do episódio. Agora, entendendo um pouco melhor sobre a personagem principal, por que a 2B ela usa uma venda nos próprios olhos, galera? Muito simples. Isso porque, basicamente, esses androides eles são tão bons no que fazem que eles não precisam ver e podem usar o seu instinto, né? O seu sentido. Instinto é foda porque eles são androides, né? O seu sentido para localizar onde está o alvo. Até a gente vê no final do episódio, né? Ela mostrando os olhos dela depois que ela acorda novamente, mas o motivo é simplesmente esse mesmo. E sobre o nome da personagem, por que ela é chamada de 2B, isso é explicado no finalzinho do episódio. O anime ele explica pra gente que o 2, né, no nome dela se refere à ordem de lançamento do tipo de androide que ela pertence, provavelmente o segundo modelo da série que ela pertence, acredito eu, e sobre a letra B é explicado também que ela é uma união dos modelos A e o modelo G, e isso de alguma forma gera o modelo B. Ficou meio esquisita essa soma de letras aí. Mas o mais interessante sobre o nome dessa personagem é em relação à fonética do nome dela, né? Se vocês repararem, eu falei o nome dela 100% do tempo em inglês. Eu poderia falar aqui em português, que seria 2B, mas perderia parte do sentido, ou perderia completamente o sentido que eu acredito que a história queira passar, já que a fonética do nome dela lembra o verbo to be, que literalmente é pronunciado da mesma forma
que o nome dela também é. E o to be, que significa ser, que é o verbo ser ou estar em inglês, dá um sentido, se a gente for refletir aqui, que significa o ser enquanto máquina. Pelo menos é essa reflexão que eu acho que dá pra extrair do nome dela. Sobre a trilha sonora desse anime, além da gente ter visto uma abertura sendo cantada pela Aimer, que é uma ótima e muito famosa cantora de animes e de aberturas de anime que a gente conhece, você com certeza já ouviu várias aberturas cantadas por ela também, a gente tem uma trilha sonora ao longo do episódio bastante específica que me lembrou muito o filme Ghost in the Shell, no caso a versão original de 1995, né? Que é uma das maiores referências do gênero cyberpunk nos animes. Então eu acho que o som, a trilha sonora, a música que foi usada em dado momento do episódio não foi à toa. Foi uma música tão específica, foi uma trilha tão específica e que remete tanto a Ghost in the Shell que eu não acho que tenha sido uma coincidência. Afinal, como eu falei, Ghost in the Shell é uma referência no gênero cyberpunk e faria total sentido terem se inspirado nesse filme para fazerem a trilha sonora desse anime. E quando a gente tá falando de anime de robô, eu sempre gosto de refletir de que forma aquela história ela vai brincar com os conceitos de homem-máquina, sabe? Dois conceitos tão opostos, como é que ele vai brincar com esses conceitos e como ele vai mesclar, enfim, através de um androide como a 2B, por exemplo. E eu diria que se o anime ele me dissesse que a 2B era uma humana normal, eu super acreditaria. Eu acharia até mais condizente com a imagem, com o semblante que ela passa pra gente no anime. Isso porque a 2B, apesar de ser um androide, ela tem bastante personalidade. Ela é um pouco mais fria, calculista, tipo robô do que o normal, mas eu não sinto que ela me convence como um androide. Como eu falei pra vocês, se ela fosse dita como um ser humano normal, que estaria no meio da guerra e por isso seria um pouco mais fria do que o normal, enfim, e estaria ali pela situação, super me convenceria disso. Eu acho que, por exemplo, Ghost in the Shell ele consegue transparecer muito mais com a Mitoko, que é o nome da personagem principal, agora eu posso ter me confundido, né? Mas é o semblante que ela passa pra gente no filme, com aquele olhar frio dela e completamente estático, dá pra dizer, muito mais sem expressão e muito mais robótico mesmo, consegue me convencer muito mais de que ela é um androide do que, por exemplo, a 2B, uma 2B da vida que a gente, apesar de não ver os olhos dela e tal, parece muito mais humana do que uma Mitoko da vida. Eu acredito que eu esteja acertando o nome dela, provavelmente sim. Mas apesar disso tudo, existe uma cena até interessante no final do episódio, que é a cena onde eles se explodem. No final do episódio, sim. E obviamente a gente sabe que eles não vão morrer, no caso a 2B e o parceiro dela, o 9S, mas eles acordam novamente numa base espacial e o parceiro dela perde parte da memória. Isso porque eles precisam sempre fazer um backup antes de se explodirem daquela forma, senão eles literalmente perdem o arquivo de memória deles até provavelmente o último backup que eles fizeram antes. Então o 9S, que é o parceiro dela, consegue fazer o backup para a 2B, que é a personagem principal, mas ele não tem tempo na história de fazer o dele próprio, ou seja, ele fica sem parte da memória onde ele acabou conhecendo ali a personagem principal, e isso abriu um precedente bem interessante, né, de uma possibilidade de dinâmica muito boa entre esses personagens, onde eles precisam fazer backups das suas memórias, e se eles acabarem esquecendo coisas extremamente importantes ou que sirvam para engrandecer a relação entre eles, como foi até esse primeiro encontro deles, mas isso pode evoluir a um outro nível, são possibilidades muito boas aí para o anime através desse artifício, deles precisarem fazer esse backup. Mas de forma geral, não foi um mundo, né? Não foi um universo que teve um impacto visual como deveria. Eu não me senti muito cativado por aquele universo, como eu falei, a gente teve muito mais cenas de ação do que construção de mundo, dá pra dizer, até teve, mas por mais que tenha tido parte de uma construção de mundo nesse primeiro episódio, não foi algo que teve um impacto que me encantou por aquele universo. E o segundo ponto, que é a caracterização da 2B, que eu sinto que talvez devesse ser um pouco mais androide do que fez parecer. Mas mesmo assim, eu ainda sinto vontade de acompanhar pelo menos a história da personagem principal e saber o que ela vai fazer, né? De que forma ela vai interagir com esse mundo, que tipo de plot twist vai acontecer,
coisas do tipo. Eu ainda tô preso principalmente pela personagem principal. Mas é isso, galera. Se vocês assistiram esse primeiro episódio, deixa nos comentários a opinião de vocês, e se você não assistiu, de repente vale a pena vocês assistirem e depois voltarem aqui pra deixarem a opinião de vocês. Eu acho que... mais ou menos. Eu tava esperando um pouco mais desse primeiro episódio, mas... vamos ver, vou assistir mais alguns episódios aí pra ver qual é que é. Lembrando mais uma vez pra você se inscrever aí embaixo no canal e lembrar de ativar também o sininho pra não perder a notificação dos vídeos que saem praticamente todo dia aqui no canal, beleza? Até a próxima, tchau!